No ano 2000, 2001, o pastor Edson e o nosso presidente, o pastor Gentil, estiveram ali no Residencial Guedes e viram um terreno ali de esquina, uma ótima localização, e desceu no coração dos servos do Senhor estarem levantando uma igreja ali no Residencial Guedes. E ela foi inaugurada em janeiro de 2002, mas por estar só eu, a minha esposa e a Thalita, o Guilherme ainda, o Senhor ainda não tinha nos enviado o Guilherme, ele veio só em 2005. As primeiras almas que desceram as águas ali foi o Tiago e a Luciana, em março de 2002. Então nós consideramos realmente a inauguração da igreja ali com esses primeiros frutos no mês de março do ano de 2002. Quando fomos enviados, ali para o Residencial Guedes, confesso que foi um desafio muito grande para a gente. Novos de idade, novos convertidos, nós só queríamos servir a Deus, com toda intensidade. Nunca almejamos, esse tipo de posição, mas quando o Senhor nos escolheu sempre, o Senhor falava que tinha uma grande obra na nossa vida, através das nossas vidas, e nós não entendíamos isso. E quando veio esse grande desafio para a gente ali, confesso que de primeira a gente quis negar, porque é desafiador demais. E eu tinha minha filha pequena e eu não sabia o que viria pela frente, qual eram os obstáculos que teríamos que enfrentar, era tudo novo pra gente. Mas nós sempre, quando dissemos sim, nós dissemos sim pro Senhor, eu e meu esposo, a gente sempre teve um compromisso, um com o outro e os dois com Deus, de servir a Deus verdadeiramente. Nós queríamos entregar sempre o melhor, então não tinha como dizer não, Embora fosse algo novo pra gente, desafiador, mas ao mesmo tempo a gente sabia que Deus estava no negócio, Deus estava nos enviando e ia sustentar. Não sei como seria, por quanto tempo, mas o Senhor nos deu graça para aceitar esse desafio. E quando iniciou, a gente não via nada, não tinha ninguém ali com a gente. E a gente só perguntou para Deus: Senhor, se o Senhor nos enviou aqui, o Senhor tem um propósito nessa terra. E a gente decidiu confiar naquilo que Deus tinha para nós. Difícil, hein? São 24 anos, então tem muitas experiências, mas o começo ali foi bem difícil, tinha poucas pessoas e meus bancos sempre vazios. E vinham pregadores ali e liberavam palavras, dizendo que veja essa igreja cheia, mas culto atrás de culto, sempre a igreja com poucas pessoas. E determinadas noites, madrugadas, a gente colocava as mãos naqueles bancos vazios e começava a liberar. Eu vejo famílias aqui, eu vejo famílias aqui, e o Deus que faz promessa, Ele cumpre. Foi enviando famílias, as primeiras ovelhinhas ali, Tiago, a Luciana, e também a querida irmã Nazaré, que desde o início está ali conosco, já faz 24 anos que está ali conosco, e também a saudosa irmã Geralda, que desde o início conosco e já dorme no Senhor, e ovelhinhas que estão há muito tempo ali conosco, sendo fiel ao chamado, e o Senhor cumprindo as suas promessas, a sua palavra. Isso marcou a nossa vida, o nosso ministério. A experiência mais marcante teve muitas, muitas. Algumas tristes, difíceis, mas muitas de muita alegria na presença de Deus também. Mas uma que me marcou muito foi quando a gente morou, no fundo da igreja, no começo, e eu limpava a igreja. E eu passava limpando os bancos vazios, todos, deixava a igreja impecável. E quando eu finalizava, eu pensava comigo: por que eu limpei todos os bancos, se não vai sentar pessoas em todos os bancos? Aí, quando era mais já à noite, eu via meu esposo orando pelos bancos vazios. E eu me questionava, eu falei: mas ele está orando pelos bancos vazios? Eu não entendi aquilo, porque para mim causava um impacto até.
Mas o Senhor foi me ensinando, né? Não só como esposa, não só como mãe, né? Que eu tinha outros desafios, mas o Senhor foi me ensinando a confiar, né? E eu aprendi muito, né? Com o Senhor e aprendi muito com meu esposo. Eu sempre vi nele um homem de muita fé, de muita fé. E eu tive que dar as mãos para ele e entrar na mesma missão, né? Então, quando eu ia limpar, eu começava a orar também pelos bancos vazios, né? E chegou um período que eu cheguei para ele e falei assim, estava tão difícil, era como plantar numa terra seca, seca mesmo. E eu cheguei para o meu esposo e falei assim, bem, não tá na hora da gente passar o cajado, passar essa missão para outros, né? É tão difícil. E a gente pode continuar servindo a Deus do mesmo jeito. Mas aqui tá tão difícil. Essa terra é tão difícil de plantar. E me marcou demais aquela fala dele para mim. Ele disse assim, não, Deus ainda tem uma obra conosco neste lugar. E não pense que a obra foi já na semana seguinte, no mês seguinte, ainda demorou anos, muitos anos. Mas eu posso ver que Deus foi fiel na nossa vida. Eu acho que essa foi uma das experiências que mais mexeu comigo, né? Que mais me marcou. 24 anos se passaram, muitas lutas, muitas provações, mas nós vimos Deus cumprindo a sua promessa nos detalhes. Desde quando fomos enviados ali, eu nunca me preocupei com quantidade, mas a primeira oração que fizemos ali, o primeiro culto, eu disse, Senhor, não precisa ser a igreja mais cheia da cidade, não precisa ser a igreja mais rica da cidade, mas que nunca falte a sua presença. E Deus cumpriu em detalhes. Culto após culto nós temos experimentado a presença do Senhor. Hoje estamos com uma equipe abençoada, estamos com um casal abençoado de pastores auxiliares, pastor Cadu, pastora Amanda. Estamos com 4 presbíteros, 7 evangelistas, 18 diáconos e diaconisas, uma equipe grande ali nos auxiliando, muitas ovelhinhas que estão ali nos auxiliando, se alimentando ali nesse aprisco e sendo bênção para nós. O Senhor tem cumprido em fidelidade, em detalhes. E na minha visão, acho que o sucesso hoje, eu não atribuo, claro que não tem nada a ver conosco, tudo é a graça de Deus na nossa vida, né? E o que mais alegra o meu coração hoje, depois de tudo que o pastor falou, de termos uma igreja, né? Um corpo de irmãos tão abençoado que serve o reino juntamente conosco. O Senhor nos presenteou com pessoas incríveis naquele lugar. Aprendemos muito, né? Com cada ovelhinha naquele lugar. Mas eu, como mulher, né? Iniciei falando isso, como mãe, como esposa. Eu louvo a Deus, louvo mesmo a Deus, sou grata a Deus, porque tantos anos se passaram e o Senhor guardou a minha casa. De nada adiantaria, hoje a gente está falando da igreja, o Residencial Guedes, temos, né, os presbíteros, diáconos, um corpo abençoado de obreiro, membros, né, ali que servem ao Senhor juntamente conosco, e a minha casa, né, não ter sido alicerçada no Senhor. Então eu louvo a Deus por o Senhor ter guardado a minha casa. Eu sempre pedi isso para Deus. Eu falei, Senhor, que nós venhamos fazer lá fora, cuidar de pessoas, mas cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida da minha família. E eu sempre pedi nas minhas orações todos os dias que o Senhor blindasse a mente dos meus filhos, blindasse o coração deles com a presença dele. Então, para nós, acho que não só como os pastores, mas como um casal, um esposo, esposa, o nosso maior auge, eu falo, é ter a nossa casa servindo ao Senhor juntamente conosco nesse ministério. E isso é motivo de muita alegria para nós. Não só ver a bênção na igreja, mas dentro da nossa casa também. Também tudo é a graça do Senhor. E hoje completamos 24 anos que estamos rendendo a Deus 1 milhão de vezes.